Ele levantou com o desejo hoje de ficar em consagração, né, orando, lendo a Bíblia, jejuando. E quando Deus fala, quem conhece ele sabe que quando Deus fala com ele, acabou, né? Aí deixa ele para lá, deixa ele jogado lá no chão, lá se estribuchando lá na presença de Deus. O importante é que o Espírito de Deus está aqui, né? Isso é inegável, né? A presença dele aqui hoje. E nós vamos adorar ao Senhor. A minha sogra, ela também ainda está com um pouco de incontinência. Essa noite ela teve muito problema e está lá descansando. E nós estamos aqui. Gostaria que você fechasse os teus olhos e que você falasse: Senhor, eu quero uma palavra do Senhor para a minha vida, eu quero uma direção do Senhor. Nós vivemos em um mundo mau, um mundo difícil, onde em todas as circunstâncias o diabo ele tenta nos paralisar, tenta nos frustrar, nos machucar, mas nós queremos colocar os nossos olhos em Cristo e buscar ao Senhor de todo o coração, cumprir o propósito dele, amém? Fecha os teus olhos e fala: Senhor, fala comigo, hoje eu preciso de uma palavra do Senhor para mudar a minha história. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua presença, Espírito de Deus. Nós queremos te louvar, porque nós sabemos, Deus, pela tua palavra, que o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós amamos o Senhor. Nós temos, Deus, as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas nós queremos, Deus, servir ao Senhor. Ajuda-nos nessa hora. Cura o que precisa de cura, liberta aquilo que precisa de libertação. Nos posiciona naquilo, Deus, que nós precisamos, porque nós queremos permanecer no Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós como chamado. Em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no 2 Coríntios 4. Gostaria de compartilhar hoje um pouco com os irmãos sobre uns assuntos aqui que... Deixa eu pegar meu celular ali que eu esqueci. 2 Coríntios 4. Esqueci meu celular. Minhas anotações. Aleluia. O tema dessa mensagem é tesouros em vaso de barro. Glória a Deus. Todos acharam? 2 Coríntios, no capítulo 4. Eu vou ler todo ele para a gente comentar alguns versículos dele. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como o que está escrito: criei, por isso falei. Cremos também, por isso temos falado. Sabemos que o que ressuscitou a Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, de acordo com o propósito, a necessidade de cada um dos teus filhos que estão escutando a tua palavra.
Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, nos fortalecendo, nos conduzindo, Deus, naquilo que é o teu propósito. Sabemos que temos enfrentado muitas batalhas, Deus, esses dias, mas também sabemos que em todas elas nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito conosco e que de todas as formas o adversário, ele tenta nos paralisar, nos frustrar, nos envergonhar, nos intimidar. Mas a nossa fé, o nosso coração estão no Senhor e na tua palavra. Naquilo que o Senhor já fez por nós e o lugar para onde nós estamos caminhando, que é a eternidade com o Senhor. E nós te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito dessa passagem, né? Ela tem vários tesouros mesmo, várias coisas assim, muito interessantes que a gente pode trazer para a nossa vida. Aqui no versículo 2, ele já começa falando o seguinte: nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. O principal ponto de um cristão é a pessoa saber que ela anda pela palavra de Deus. Nós não andamos por aquilo que as pessoas falam, por aquilo que acontece do lado de fora. A palavra de Deus, ela precisa ser, as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos seguidores da palavra de Deus. Porque o que adianta eu estou aqui pregando, amanhã ou depois o Mateus vai e me encontra ali num bar ou em qualquer outro lugar. Que autoridade eu tenho para poder estar, né, falando? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente decide andar com Cristo, é morte. Aqui mesmo ele fala isso: eu vou morrer para o velho homem e eu vou viver em novidade de vida. E ele fala assim: olha, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para quem está se perdendo. Para quem está se perdendo é que ele está encoberto. Porque nos quais o Deus, né, ele até coloca o Deus minúsculo na Bíblia para dizer que não é o nosso Deus, é o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então as pessoas que estão lá fora, elas estão cegas. Quantas vezes você já entrou numa igreja, escutou a pregação e foi embora e nem lembrava mais? Quantas vezes nós ouvimos um bom testemunho do que Jesus já fez e a gente foi embora e deixou para lá? Por quê? Porque o Deus deste século, o objetivo dele é cegar o entendimento das pessoas, para impedir que elas encontrem a Cristo, para que elas tenham uma revelação da salvação. E aqui ele fala que, neste caso, quando ele fala que nós temos, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, nós entendemos a Jesus por revelação. Se Jesus não tocar no nosso coração, não fizer uma obra em nós, não adianta. Nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos ali inundando ali as pessoas com a palavra de Deus, com oração, com adoração, mas se Jesus não vier e não quebrar essas cadeias, que o versículo 4 fala que ele cegou o entendimento dos incrédulos, a pessoa, ela fica, às vezes a gente fala: meu Deus, está sofrendo tanto, está passando tanta coisa, mas não busca a Jesus. É porque o entendimento daquela pessoa ainda está bloqueado. Nós precisamos orar o quê? Para que Deus traga revelação na vida dessas pessoas. Pense em pessoas que você conhece e que no momento não estão andando com Cristo. Pensa aí, vai pensando, enquanto a gente vai pregando, e vai orando no seu espírito e fala: Senhor, liberta o entendimento dessa pessoa, resplandece essa luz do evangelho na vida dessa pessoa, para que ela possa compreender. Aqui no versículo 8 ele fala: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que coisa tremenda. Existe aprovação? Existe o problema? Existe, mas existe o escape. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar me doendo, renunciar a algumas coisas que são boas para a carne, que trazem prazer. Sim, é claro que vai doer. É óbvio que sim, a nossa carne, ela quer prazer, ela quer boemia, ela quer boa vida. Mas a palavra de Deus, ela fala que ainda que nós sejamos atribulados nesse desejo de buscar essas coisas, a palavra de Deus fala que nós não ficamos em angústia por causa disso. Mas, Senhor, eu queria muito hoje fazer isso ou aquilo, mas o meu coração está em paz. O que eu tenho hoje com o Senhor é muito melhor. Gessé, ele conta o testemunho de um rapaz que foi na casa da namorada. E quando ele chegou lá, ela, vem entrar aqui e tal, para você ver, visitar minha mãe. Enganou ele para entrar em casa, e quando ele entrou, ela abriu a blusa de uma vez e mostrou os seios para ele. Aí ele ficou meio assim, sem saber, né, o que fazer. Aí ele olhou do lado, estava a mãe dela doente, ele foi lá, orou por ela foi curada na hora. E ele falou: você sabe por que eu rejeito isso? Por causa disso. Então aquele prazer momentâneo, aquela coisa que muitas vezes a gente renuncia mesmo, é por causa daquilo que é maior.
esse tesouro em vasos de barro, nós somos os vasos de barro, e esse tesouro é a excelência da presença e do poder de Deus que habita em nós. Então, todas as vezes que você estiver se sentindo tentado para fazer alguma coisa, fala, não, o que eu tenho é muito melhor do que isso aqui não se compara. O que Jesus fez naquela cruz por mim, o que Ele já me deu de revelação, de entendimento, eu não preciso disso. E à medida que você vai resistindo, à medida que você vai se posicionando, cada vez mais você vai se fortalecendo. Hebreus 12, ele fala assim, olha, nós estamos sendo vistos por uma nuvem tão grande de testemunha, então vamos deixar o pecado que fica tentando nos embaraçar. E essa testemunha, queridos, é aqui, é nas regiões celestiais, é no inferno, é em todo lugar. As pessoas estão, os seres espirituais estão todos olhando para a gente, torcendo para a gente vencer, enquanto que demônios estão armando para a gente cair. E quando a gente tem essa consciência e fala, rapaz, eu sou um vaso de barro, eu não tenho valor nenhum, né? Essa última canção mesmo aqui que foi ministrada, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder e nem merecedor, mas através de Jesus, por meio dele, somente por ele, para ele, por causa dele, nós assumimos um valor, uma posição que nós deixamos de ser nada e nos tornamos reinos, sacerdotes, nós nos tornamos pessoas valorosas, pessoas cheias de unção, por causa dele, por causa daquilo que ele fez. Então não vamos trocar aquilo que realmente importa por coisas que são tão passageiras. No versículo 13, ele fala assim, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Então nós cremos em Jesus e por isso nós damos testemunho para as pessoas, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, na sua família. Que o Espírito de Deus te dê ousadia para falar sobre Jesus. Fala, rapaz, eu estou passando por isso aqui, mas eu sei para onde eu estou indo. Ah, mas você é isso, você é aquilo, as pessoas às vezes querem humilhar, ofender, né? Rapaz, eu não estou nem aí para a sua opinião para mim. O que importa para nós é a opinião que Jesus Cristo tem de nós, não a opinião que as outras pessoas têm. Muitas pessoas podem olhar para mim e falar, Nilva, você não vai longe, não me interessa o que você pensa ao meu respeito. O que importa é que eu estou indo para o céu. E Jesus Cristo é quem tem mudado a minha história. Então nós vamos vivendo isso, anunciando o Evangelho. No 16 ele fala, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse corromper não é pecado, não é se entregar ao pecado. Quando ele fala dessa corrupção, ele fala da corrupção da carne no sentido da degeneração. Nós estamos morrendo. A nossa carne ela fica doente, ela apodrece. Você já viu uma pessoa morta? Eu fui outro dia, né, o menino Vinícius, né? Ele faleceu de noite. E quando eu cheguei lá de manhã, estava um cheiro fortíssimo, né, Neide? Já estava aquele cheiro assim que você não aguentava entrar no ambiente. Por quê? Porque o espírito foi embora. O que nos sustenta com vida, o que habita em nós é o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo e tem o nosso espírito do homem. Então, quando o espírito sai, não fica nada. Essa carne está se corrompendo. No dia seguinte, você já tá podre, já está fedendo. Então, por que é que eu vou me entregar a esses desejos da minha carne, sendo que o que eu tenho aqui é tão maior do que isso? E ele fala, porque ainda que essa carne aqui esteja se corrompendo, se acabando, se deteriorando, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O espírito é que é fortalecido, é o nosso espírito que todos os dias encontra força, encontra graça, encontra ânimo para permanecer em Deus. E ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então essas coisas assim... Obrigada, Chorinho. Minha garganta ainda não está muito boa, mas amém. Então assim, a gente não tem que fixar os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo. Isso aqui é temporal, passageiro. Mas o que nos espera, esses dias eu parei de assistir filmes, né, assim, televisão, esses entretenimentos que às vezes nos roubam tanto da presença de Deus. Aí tem hora que, como você tem o vício do entretenimento, tem horas que eu falo, o que eu vou fazer? E aí eu deitei lá no meu quarto, a minha sogra está lá, ela liga a televisão, na hora que levanta e só desliga, na hora que vai dormir, Rede Globo, 24 horas. Eu não suporto a Globo, não suporto TV aberta nenhuma. E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu entrei no meu quarto e coloquei o YouTube. E comecei a ver lá um link lá, acho que é
não sei o que lá bíblico, esqueci agora, temas bíblicos, alguma coisa assim. E ele começou a mostrar, e ele fala assim, como é que era Jesus, como é que era o Espírito Santo, e ele começa a citar, cara, você começa a ver que dali você viaja na glória de Deus, quando ele começa a mostrar o poder de Jesus, quando ele venceu, quando aqueles 3 dias que ele estava morto, que ele foi no inferno, sabe, assim, você vê o tamanho da grandeza do teu Deus, e você fala, Senhor, eu não te via desse jeito. Às vezes a gente vê muito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, aqui do meu ladinho, mas quando tu olha assim, isso dá um temor, e a gente fala, rapaz, que poder é esse que Jesus tem? Que poder é esse que o Espírito de Deus que habita dentro de mim tem? Eu vou renunciar a isso, eu vou abrir mão disso por causa disso, né? Como diz lá, eu não quero isso daqui porque o que eu tenho é isso daqui, é eterno. E essa palavra, ela fala sobre isso, sobre a consciência que nós temos de que o que nós temos em Jesus é muito maior. As pessoas sofremos pressões externas e internas diariamente, em todo o tempo. Porém, não deixamos elas nos destruir. O que eu estou sofrendo nessa vida precisa servir de combustível e testemunho para que outras pessoas que passaram ou estão passando sejam impulsionadas na sua fé para serem alcançadas por Jesus e permanecer nele. Então, não duvide, quando às vezes você chega para dar um testemunho e você fala assim, olha, eu passei por essa situação, mas eu resisti. Quem está te ouvindo, às vezes nem fala nada, mas a pessoa está atenta. Lá no meu trabalho, vira e mexe, eu falo algumas coisas e aí as meninas falam assim, já sei, é porque você ora. Aí eu falei assim, papai quis me dar, você vai dizer o quê? Eu falei, você orou? Ela não. Eu falei, pois é, então eu recebi porque eu orei, porque Deus, não é porque eu sou melhor, entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que descer dessa coisa de achar que a gente, às vezes, tem gente que é melhor. Tem pessoas que estão no nível maior, porque elas pagam um preço maior, elas buscam mais a Deus. Mas diante de Deus, nós temos o mesmo valor, Ele nos ama da mesma forma. E quando às vezes a gente fala assim, porque a gente recebe demandas, né, que são mensagens enviadas pelas pessoas, e ela fala, para mim só chega as mais fáceis. Aí eu fico zoando ela, fala, pessoa mais bonita. Né? E aí a gente fica vendo assim, um cuidado de Deus com a gente. E a gente tem que entender que quando você anda com Deus, Deus cuida de você, sabe? Não se desespere. Deixa passar os problemas, deixa acontecer as coisas e viva um dia de cada vez. Eu costumo sempre falar isso muito na nossa vida, em todos os aspectos. Viva um dia de cada vez. A própria palavra, ela fala assim, não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Hoje você venceu uma dor, uma tentação. Não se preocupe amanhã como é que você vai lidar com esse mesmo problema, não. Amanhã, a mesma graça que Deus te deu hoje, Ele vai te dar amanhã. Fique firme, fique de pé naquilo que Deus tem para você, naquilo que Ele vai realizar. Estamos nos preparando para viver no céu, eternamente no reino de Deus. Eu não vou deixar que as coisas deste mundo me separem do que realmente importa, que é a minha eternidade. Quem gosta aqui desse mundo? Quem acha lindo essas coisas aqui? Poliana vira e mexe para as cachoeiras, né, Poliana? Poliana já foi umas cachoeiras aí, né, Poliana? Bonito? Eu gosto de assistir, né? Eu não vou, mas eu fico lá, às vezes, vendo maravilhado. Eu gosto muito de relaxar escutando essas coisas. E eu acho esse mundo perfeito, muito lindo. Agora você imagine o céu. Imagine o lugar que você vai morar eternamente. Porque aqui a gente vê violência, a gente vê abusos, a gente vê injustiças, tudo isso a gente vê nesse mundo. Mas lá não tem nada disso, é perfeito. Aqui você vê crianças passando necessidade, guerras, tantas coisas, e lá não. Então eu não posso parar e falar, meu Deus do céu, olha o que eu estou trocando, olha o que eu estou colocando em risco, em jogo por uma eternidade, por aquilo que eu vou viver com o meu Senhor. E é quando a gente se firma mesmo e se posiciona em Deus. Eu preciso morrer para a minha vontade todos os dias, parar de dramas, situações que podem até me machucar, mas que não são maiores do que o poder de Deus que está me aperfeiçoando diariamente. Deixar de ser como criança, levado de um lado para o outro pelos enganos das pessoas e da minha própria vontade. Qual o seu primeiro desejo quando alguma coisa te machuca ou acontece? Ontem eu escutei uma frase interessante que me deixou. Uma pessoa ficou magoada com a situação, e aí ele pegou e falou assim, eu vou orar e vou jejuar por isso. Aí eu pensei na hora a diferença de quem está no mundo. Quando a pessoa fica magoada, o que ela fala? Vou pro boteco encher a cara. Vou fumar maconha, vou atrás de sexo. Por quê? Porque ainda é o homem natural que está ditando as regras. Ainda é a pessoa que está querendo decidir a sua vida.
E eu fiquei só avaliando assim, né, a pessoa falando isso, e eu fiquei olhando assim, falei, cara, realmente a diferença da pessoa que já atingiu o nível espiritual, quando essas coisas vêm, ele pega e fala, rapaz, eu vou ficar quieto e deixa Deus falar comigo. Vou deixar Deus falar, Deus vai me mostrar como lidar com essa situação. Não se entregue, sabe? Não deixe que essas coisas te influenciem, te magoem. Paulo, ele fala bem assim em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás ficaram. Deixa eu ler de novo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu amo essa passagem, eu amo. É duas passagens que eu gosto muito, é essa daqui e Provérbios 4, 24, quando ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede todas as saídas de vida. E esse texto de Paulo, ele fala, rapaz, o que eu fiz até ontem não importa. O que vai determinar a minha vida é o que eu vou fazer daqui para frente. Eu fiz bobagens, eu errei, eu vacilei, mas daqui para frente eu vou me posicionar. Eu vou esquecer, eu não vou deixar mais aquilo dali me prender. Eu sofri muito com isso por muito tempo, porque quando eu me divorciei, eu me sentia culpada. Eu me senti, cara, divórcio é como diz a palavra de Deus mesmo, Deus odeia o divórcio pelo mal que aquilo causa na gente. Né? O Gerson passou por isso, sabe quanto é doloroso, né? Então a gente sabe que quem viveu isso não é fácil, né? A Vanessa também já passou. Mesmo que às vezes você tenha digamos, se livrado de um problema, de uma situação, não tem como você não sofrer. Você vive com a pessoa, você cria vínculos, né? Você cria um relacionamento. Tem o nome sumiu, David, né? Que também tem o filho dele, que tem que lidar com essa situação. Então, né, a Adriele, que está cuidando do sobrinho, né? Então, assim, a gente tem relacionamentos e a gente sabe que não é fácil. Mas quando você para e quando eu passei por isso, voltando aqui, quando eu passei por isso, eu me sentia muito acusada, porque eu estava na igreja, eu quis separar. E durante anos eu fui aprisionada por isso. Um dia uma amiga minha chegou para mim, uma irmã, e falou assim, Nilva, você é uma mulher que não se desviou, ainda que isso não seja um pré-requisito que eu estou falando, que isso tem que nos manter na acusação, não estou falando disso. Ela falou, você continua servindo a Deus, você criou seus filhos, eles estão aí na presença de Deus, você tem uma família linda, você está sofrendo, por quê? E aí o Espírito de Deus me mostrou essa palavra, esquecendo-me do que ficou para trás, esquecendo-me da opinião das pessoas, esquecendo-me de como as pessoas me veem, e olhando para Jesus Cristo. Com isso eu fui curada. Com isso eu consegui, sabe, me posicionar naquilo que Deus tinha para mim. E é isso que a gente tem que entender. O que eu fiz até ontem não importa mais. O que importa é o que eu estou vivendo daqui para frente. Então, por último, para terminar, eu não preciso ficar observando, me atentando nas coisas deste mundo, porque elas são passageiras. Mas o que é de Deus é eterno e eu estou sendo moldada para viver no céu. O que são os meus prazeres ou direitos diante daquilo que me espera no céu? Você já parou para imaginar o que é que te espera? Numa vida eterna, a gente estava até comentando aqui, deixa eu ver quem é que foi, que hoje a cabeça não está funcionando, que estava falando sobre, que eu já até esqueci o que era também, meu Deus, hoje eu estou que estou. Antes foi Covid, agora é influenza, tudo a gente tem uma culpa, né, para jogar para dizer que é a idade, que é o corpo se corrompendo. Estava falando sobre esse negócio de reencarnação, foi até Eliade, né, a gente falando sobre isso. E ela, Deus me livre, eu sei que não existe reencarnação não, mas se tivesse eu não queria vir nem como uma pedra, porque assim, ser mulher não é fácil, né, tanto problema, ela não quer ser homem, não quer ser mulher, não quer ser nada. E a gente para, né, e a gente avalia e fala assim, rapaz, no céu é tão perfeito, não tem nada disso. O céu é maravilhoso, eu quero, cara, aonde que eu vou abrir mão do céu por causa dessas coisinhas aqui? Eu queria que você entendesse que no céu não haverá mais choro ou dor, não haverá pecado, vícios, fissura por nada. Eu não vou ter privação de coisa alguma, eu vou morar eternamente em um local perfeito e principalmente com um Deus perfeito. Então, por que não posso, enquanto eu viver aqui nessa terra, nesse corpo, renunciar aos meus direitos e prazeres? Por amor a Ele também ao meu futuro, porque sou eu quem decido como eu vou viver a eternidade. Pare de gastar sua vida em busca daquilo que não pode te satisfazer, porque todos os dias os desejos, vontades e direitos estão batendo à minha porta, querendo me dominar. Você tem o poder de dizer não, não, não. Não busque em outras fontes aquilo que somente Jesus pode te dar.
Se você se posiciona, se você fala, rapaz, a partir de hoje eu decidi que eu quero Jesus. O Gessé fala que a primeira vez que ele foi na igreja, não vou contar a história que todo mundo conhece de cor e salteado, né? Ele fala que ele entrou na igreja, ouviu a palavra e falou assim, e tomou uma decisão. O que nós precisamos é disso, decisão. É decidir. É fácil? Não. Não. Não é mesmo. Não é mesmo. Cada um tem suas fraquezas. Aquilo que me persegue não persegue Poliana, não persegue Mateus, Vanessa, né? Aquele que persegue o Gerson não persegue o David, não persegue a Neide, não persegue a Edna. Cada um de nós temos as nossas lutas próprias, as nossas próprias necessidades, as nossas próprias dificuldades. E somos nós, queridos, somos nós que temos a responsabilidade de dizer não. A partir de hoje isso não me domina mais. Eu vou querer, vou. Minha carne vai gritar, vai sim. É mentira. Se eu disser que é mentira, que você vai vir para a igreja e você vai virar anjo, é mentira. Você vai ser tentado todos os dias como eu sou tentada. A diferença é que a gente decidiu. Tem uma canção que fala, eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. E quando você toma essa decisão, acabou. Pode vir falar, vai para trás de mim. Para trás de mim, Satanás, que eu não quero isso para minha vida. Fecha os teus olhos, começa a pensar em quais são as suas fraquezas que você tem que enfrentar hoje. E começa a falar aí para cada uma delas, Deus é maior que você. Deus é maior do que esse meu desejo. Deus, ele é maior do que essa limitação. Deus, ele é maior do que as minhas fraquezas. Deus, ele é maior. Vai ministrando, vai deixando Deus mostrar para você o que é que está te aprisionando. E vai falando para essas coisas, vai falando, eu sirvo a um Deus que tem todo o poder. Eu sirvo a um Deus que é muito maior do que essas tentações e essas fraquezas. Eu não vou ceder, porque eu sei para onde eu estou indo. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós queremos consagrar ao Senhor as nossas vidas. O nosso coração, a nossa mente, os nossos prazeres, os nossos direitos, os nossos anseios. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor nos perdoe por aquilo, Deus, que nós temos cedido tão facilmente. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha tirando tudo aquilo que o Deus desse século colocou na nossa mente para nos travar, para nos bloquear, para nos limitar. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor se revele a nós, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que nós possamos enxergar a glória que está por vir, o lugar onde nós vamos habitar. Mas ainda que os nossos olhos não se abram, ainda que nós não enxerguemos, Deus, com olhos naturais, nós cremos que nós vamos viver eternamente com o Senhor. E isso por si só, Deus, já é um motivo para nós permanecermos de pé na presença do Senhor. Que o Senhor venha nos curando nessa hora, nos ajudando nas nossas fraquezas e nos fortalecendo, para que nós possamos, ó Deus, caminhar naquilo que o Senhor tem para realizar por meio de nós. Derrama a tua graça nessa manhã. Faz de nós, ó Deus, pessoas que vão impactar, Deus, as nossas casas, a nossa família, o nosso trabalho, essa geração. Pessoas, ó Deus, que não vão se deixar paralisar por nada nem por ninguém. Mas que nós sejamos, ó Deus, em nome de Jesus, como colunas na casa do Senhor. Colunas, ó Deus, firmados, alicerçados em Jesus, que é a nossa rocha. Para que quando as pessoas olharem para nós, elas digam, eu vejo Jesus na tua vida. Eu quero seguir a esse Jesus. Nos dá, Senhor, essa disposição, essa graça, esse poder de decisão, de nos mantermos naquilo que o Senhor quer realizar em nós. Abençoa também, Deus, a nossa semana. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue, ó Deus, nos fortalecendo. Que nós possamos, Espírito de Deus, a cada dia experimentar mais dessa tua paz, dessa tua tranquilidade, desse teu descanso que só o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode encerrar. Vou terminar aí.